Oi, gente, bom dia. Queria falar com vocês rapidinho sobre um tema bem polêmico, tá? Sobre a prisão do devedor de alimentos, né? Aquela pessoa que tem a responsabilidade de pagar uma pensão alimentícia, não paga, e aí pede-se a um juiz uma decisão, um mandado de prisão para aquela pessoa. Acontece geralmente muito com celebridade, nós vemos no jornal, se eu não me engano, recentemente, alguma coisa com um jogador de futebol. Em primeiro lugar, é bem importante esclarecer que isso não é uma lei contra o homem, tá? Não é o homem que vai preso por deixar de pagar a pensão alimentícia. É o devedor de alimentos. Se, hoje em dia é mais comum, tá? Mas se uma mulher for condenada, ou se ela tiver um acordo judicial para que ela pague pensão alimentícia para uma criança que está sob a guarda do pai, essa lei também vale para ela, né? Ela também pode ser presa por deixar de pagar os alimentos, tá? Como funciona? Você tem um filho, mesmo que seja um relacionamento estável, um casamento, ou só um contato casual, você teve aquele filho, e registrado ou não, reconhecendo a paternidade, é estipulado um valor a título de pensão alimentícia. Isso tem que ser ou sentenciado pelo juiz ou por um acordo homologado entre pai e mãe por um juiz, tá? Não adianta fazer papelzinho, levar no cartório, a gente combinou, não existe isso, tá? Tendo esse acordo, tendo essa sentença, começa a valer. Aí vamos dizer lá que o juiz determinou que seja um salário mínimo, tá? Esse salário mínimo chegou lá, atrasou um dia, é para pagar dia 10, no dia 10 não pagou, dia 11, um dia de atraso já é o suficiente para que a criança possa ingressar na justiça e falar assim, juiz, o que foi combinado não está sendo cumprido, tá? Aí o juiz vai mandar intimar, que na verdade nós chamamos isso no direito de citação, aquele genitor e pergunta para ele, pedindo para ele se justificar. Dá para ele 3 dias para ele pagar, ou se justificar porque não faz, tá? Gente, justificativas do tipo, estou desempregado, minha situação financeira mudou, eu tenho mais filhos, não cola, tá? Eu sinto muito dizer, mas não cola. Sabe por que não cola, gente? Porque a pessoa que tá com a criança, faça chuva ou faça sol, todo santo dia ela acorda, ela tá com aquela criança, ela tem que ter leite para dar para aquela criança, ela tem que alimentar aquela criança, ela tem que ter energia, água na casa dela, tá? Ela tem que dar remédio para essa criança se ela ficar doente, ela tem que alimentar, ela tem que abrigar, ela tem que aquecer. E ela não pode se dar o luxo de falar assim, tô numa situação difícil, tive outro filho, ai, de meu dinheiro não tá dando, ou até mesmo estou desempregada, tá? Vamos falar no caso da mãe, por exemplo. Se ela ficar desempregada, ela vai ter que se virar nos 30, porque não tem o que ela fazer. O filho precisa comer, a criança precisa comer, tá? Então ela não tem como se dar o luxo de simplesmente se esquivar. Então o juiz pergunta para essa pessoa, dá 3 dias para ela pagar e fala, apresenta uma justificativa. Gente, o que seria uma justificativa? Paguei, ela está me cobrando indevidamente, está aqui o comprovante, juiz. Ou então, olha, eu saí de lancha, fui pescar, nosso barco ficou à deriva, virei um náufrago, fiquei numa ilha deserta até ser resgatado por 6 meses, 5 anos, que seja, desde que ele prove. Isso é uma justificativa, tá? Tem que ser algo muito, assim, concreto, tá? Aí ele dá aquela justificativa, porque eu tô desempregado, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que tem. Aí o juiz pega e analisa aquela justificativa, manda para o Ministério Público, o promotor tem a obrigação de fiscalizar qualquer processo que envolva menor interesse de incapaz, seja criança, idoso ou deficiente, e muito provavelmente o Ministério Público vai opinar pela decretação do mandado de prisão, tá? E o juiz vai mandar decretar a prisão, né? Ah, mas e se a pessoa dever lá 100 mil reais de pensão? Isso aí é o seguinte, gente, só se pode pedir prisão
por falta de pagamento de pensão alimentícia referente às 3 últimas pensões. Então, se a mãe, a genitora ou o genitor que está responsável por aquela criança, tá, dormir no ponto e ficar lá 2, 3, 4, 5 anos esperando, tá? Ela vai poder executar dois tipos de pensão. As 3 últimas, sob pena de prisão, e o que estiver para trás, até os últimos 5 anos, sob pena de penhora, que aí vai atrás dos bens do devedor, tá? O que geralmente acontece se você demora? A dívida sob pena de penhora, você tem que encontrar bens para conseguir receber. Dinheiro no banco, carro, casa. E geralmente quando a pessoa que deve alimentos ela age de má fé, ela oculta esses bens. Ela põe carro no nome dos outros, imóveis, ela não deixa nada no nome dela e geralmente limpa as contas, né, para não ter que pagar. Então, o ideal é que não se espere para ficar acumulando esse valor, porque a pena de prisão só vale para os últimos 3 meses. Você tem que separar os processos. Se você não separa os processos, o advogado no caso, fatalmente ele vai ter o pedido de prisão indeferido, tá? Aí como é que funciona? Mas doutora, por que tem gente que deve um monte de pensão e não consegue arrumar o dinheiro e fica lá preso e tal? Porque às vezes é difícil encontrar a pessoa. Então vamos lá, que deu os últimos 3 meses, eu entrei com um pedido lá, uma execução para o juiz, procurando lá o alecrim dourado. O alecrim dourado não é encontrado, o oficial de justiça não acha ele na casa dele, não acha em lugar nenhum. Eu peço para o juiz para que seja feita uma publicação por edital, sai no Diário Oficial. Depois que faz tudo isso daí, não conseguiu encontrar ele, de jeito nenhum. Sendo publicado por edital, saindo no Diário Oficial, é expedido mandado de prisão. Tá? O que acontece? Nesse meio tempo, aquelas 3 últimas virou 1 ano, virou 1 ano e meio. E o valor foi subindo. Então, se você imaginar, por exemplo, um salário mínimo, em 1 ano, 12 mil reais, 13 mil reais, né? Aí sai o mandado de prisão, né? Mas não acharam ele, ninguém sabe onde mora. Esse mandado de prisão é enviado para a Polícia Civil, que vai fazer diligências para encontrá-lo. Isso vai ficar no sistema da polícia, no Brasil todo. Se essa pessoa for encontrada numa blitz de trânsito, por exemplo, tá? E sendo checado os seus documentos, vai constar esse pedido de prisão contra ela e ela vai presa, tá? Vai presa? Vai presa, vai presa. O que eu escuto muito de advogados que defendem a pessoa que está devendo alimentos e quando eu peço a pena de prisão? Mas se ele for preso, não vai resolver o problema do seu cliente, porque preso não trabalha, quem não trabalha não paga pensão. Tá, então por que ele não trabalhou durante 1 ano e não foi lá pagar a pensão? Né? Realmente, gente, preso não trabalha, preso não paga pensão. Mas, infelizmente, tem pessoas que só funcionam assim. Infelizmente, tem pessoas que só honram com sua obrigação moral, com a sua obrigação de pai, dessa forma. Então, às vezes, em último caso, não tem o que fazer. É o último recurso da criança. É tentar ver se, sob a hipótese de ser preso, aquela pessoa que tem a obrigação se mexe e faz alguma coisa, tá? No meu caso, eu tento conversar com o advogado da outra parte. Eu falo, olha, não dá para pagar tudo, vamos fazer um acordo, vamos parcelar pelo menos um pouco, não tem por que chegar a esse extremo. Só que na grande maioria das vezes a pessoa paga para ver. Fala, não tenho dinheiro, não vou pagar, se quiser que peça minha prisão. E aí, vai preso. E aí, foi preso? Acabou a dívida, não deve mais? Não. A prisão pode ser decretada de 1 a 90 dias, tá? Geralmente o juiz dá 30 dias de prisão, né? Nesse período de prisão, que o máximo é 90 dias, se ele pagar, e aí o valor é atualizado diariamente, tá? Se ele pagar, o juiz expede o alvará de soltura, ele sai. Se ele não pagar, ele vai ficar na cadeia até o último dia. Vamos dizer, por exemplo, 90 dias. Ele vai ficar 3 meses lá. Ele saiu,
Ele deixou de pagar, deixou de dever aquela pensão? Não. A dívida dele continua. Ele só não vai mais poder ser preso por aquela dívida. Ela vai continuar, se ele tiver bens no futuro, se ele tiver dinheiro em conta, se qualquer tipo de coisa, esses bens estão sujeitos a pagar essa dívida. Mas ele não vai mais poder ser preso por essa. Só que aí sabe o que vai acontecer? Vai começar a contar um mês novo. A partir do momento que ele foi liberado, começa a contar novas pensões. Quando der uma nova dívida, uma nova parcela, um novo mês que ele deve, eu peço a prisão dele de novo. Resumindo, não é desculpa, tá? Então, eu respeito os argumentos de quem diz que preso não trabalha e não paga pensão. Só que isso só acontece para quem deixa chegar, num caso extremo, tá? Para quem não tem consciência, para quem não liga, para quem tem picuinha, para quem quer se vingar, né? Não importa o que aconteceu entre o casal. Não importa, engravidou de propósito, ou ela quer me ferrar, ou ela quer se vingar, ou porque tá magoado. Não interessa, a criança não tem culpa, tá? Então, assuma a responsabilidade. Se o valor tá muito alto para você, procure um advogado, quem não tem condição de pagar, vai lá na OAB, pede um advogado, peça a revisão do valor da pensão, pede para o juiz abaixar, explica a sua situação, olha, eu tive mais filhos, olha, eu tinha um emprego bom, agora eu estou trabalhando de servente de pedreiro, né? Dentro do mínimo aceitável, o juiz vai tentar melhorar a sua situação, mas deixar passar, apostando que não vai dar nada, é arriscado, tá? Então é uma coisa que eu gostaria de falar, é um assunto polêmico, mas acontece, é muito comum, né? Inclusive nesse momento eu tô com 3 casos assim, e conversando todo mundo se entende. A grande questão é que a maioria paga para ver, e é uma infelicidade, certo? Gente, vamos ser um pouquinho responsáveis, né? Vamos pensar que a gente tem que ser um pouco mais proativo com as nossas responsabilidades morais, né? Não convive com o filho, não tá nem aí, não quer conhecer, não quer conviver, mas a criança não deixa de viver, de respirar, de comer, de ser medicada. Tá frio agora, ela precisa ser aquecida, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom dia para vocês. Beijo.